Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo, né? Essa videoaula. E a aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. E essa aula foi produzida aqui para os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio do bairro Santa Cruz, aqui no município de Vespasiano. Então, vamos começar falando um pouco da história, né, de como que surgiu essa classificação dos seres vivos e contar como é que isso foi mudando ao longo dos anos. Então, por muitos anos, né, os biólogos consideravam a existência de apenas dois grandes reinos, que a gente está vendo aqui nas duas figuras da direita, que são o reino dos animais, né, o reino Animalia, que vai englobar todos os animais, e o reino Plantae, que vai englobar todas as plantas. E aí, nessa classificação, ninguém teria dúvida, né, em classificar o sapo como um animal e uma samambaia, por exemplo, como um vegetal. Então, os critérios que eram utilizados para essa divisão eram bastante simples, né? Os animais, eles andam, né? A classificação que era utilizada era essa: os animais são indivíduos que andam e são heterótrofos, né, ou heterotrófos. Então, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Então, eles têm que ir em busca desse alimento, né? Então, eles têm que obter esse alimento a partir de outras fontes. Então, esse era o critério utilizado aí para os indivíduos que eram agrupados no reino Animalia, que são os animais. Já no reino Plantae, né, que vai englobar os vegetais, eles são imóveis, né? Então eles ficam estáticos e são autótrofos, né? Ou autotrófos. Então, ou seja, eles são capazes de produzir o próprio alimento. Eles não necessitam de ir em busca do próprio alimento. Eles mesmos, através do processo de fotossíntese, conseguem produzir aquele alimento ali que vai garantir a sobrevivência deles. Então, a partir do momento que surgiu, né, os primeiros microscópios ópticos, né, que é aquele microscópio de luz, começou a descoberta de seres até então desconhecidos. Então, observem aí na figura da direita, esse cientista Leeuwenhoek. Lá em 1632, ele viveu de 1632 a 1723, e ele foi aí o primeiro pessoa a inventar um microscópio ainda óptico, né, ainda rudimentar. Observem aí nas figuras da direita. E ele fez algumas descobertas, né? No século aí 15 e 17, esse naturalista holandês, Anton van Leeuwenhoek, ele foi quem primeiro conseguiu observar pequenos organismos vivos, né, utilizando microscópios que ele mesmo fabricou. E aí na figura da direita a gente está vendo aí o microscópio que ele fabricou, bem simples, né? Mas para a época era um avanço, né? E esse microscópio conseguia aumentos de até 200 vezes, o que era suficiente aí para observar protozoários, chamados por ele de animalículos, e bactérias. Anos mais tarde, em 1655, né, o inglês Robert Hooke, que viveu lá de 1635 a 1703, ele aprimorou o microscópio, colocando então duas lentes para ele ficar mais poderoso, ter um poder de ampliação maior. E com esse instrumento mais potente, esse Robert Hooke foi o primeiro a descrever uma célula, primeira pessoa que descreveu aí uma célula, como a gente conhece hoje em dia. Então a gente tem aí o microscópio que ele fez, está representado aí na figura da direita, né? Esse microscópio. Então, a partir do momento que surgiu, né, os primeiros microscópios ópticos, que é o microscópio de luz, começou a descoberta de seres até então desconhecidos, né, que o poder de ampliação consegue ver esses seres que só são possíveis de serem observados no microscópio. E um deles foi a euglena, que é um micro-organismo aí que na presença de luz atua como autótrofo, né? Então faz a fotossíntese e é capaz de produzir e sobreviver, né? Porque produz seu próprio alimento através da fotossíntese, que a gente já estudou, tem vídeo aula aqui no canal.
e na ausência de luz é capaz de se alimentar como qualquer outro heterótrofo, né, de ir em busca do próprio alimento. E ainda possui um flagelo para se movimentar, como um animal. Então, tendo em vista essas situações, né, os cientistas criaram um novo reino, que é o reino protista, para agrupar aí, por exemplo, seres como essa euglena, né, porque antigamente a divisão era não produzia o próprio alimento, ia em busca do alimento, mas se movimentava, então é reino animalia. E o reino vegetal são imóveis, eles produzem o próprio alimento. Só que nesse caso aqui da euglena, é um ser que é autótrofo, então produz o próprio alimento, mas pode também ter um metabolismo heterótrofo e ainda se movimenta. Então não dá para agrupar naquela classificação antiga de reino animalia ou reino plantae. Então, tendo em vista essas situações, os cientistas criaram aí esse reino protista, né, para abrigar seres como, por exemplo, essa euglena. Aí na figura da direita é possível perceber ela, a célula dela, né? Então tem ali de verde os cloroplastos, o núcleo, possível ver o material genético ali no nucleolo, né, mais escuro, um flagelo para ela se movimentar. E o outro caso também que existe são dos fungos, né? Os fungos, eles são fixos, então parece com vegetais, né? São fixos, porém incapazes de realizar a fotossíntese devido à ausência de clorofila. Clorofila é aquele pigmento que vai atrair a luz, captar a luz solar para ser realizada a fotossíntese, né? Não tem a clorofila, então não consegue captar essa luz solar. E esses fungos alimentam-se de restos orgânicos, né? Então eles são heterótrofos. Então naquela classificação antiga, não teria como enquadrar eles aí no reino vegetal, né? Apesar de eles serem fixos, eles são heterótrofos, eles não são autótrofos. Então eles têm que ir em busca do próprio alimento, eles se alimentam então desses restos orgânicos. Aqui na figura da direita, na primeira de cima e na de baixo, a gente tem dois fungos aí, cogumelos, né? Conhecidos como cogumelos. Lá em cima na figura da direita a gente tem um champignon, que é utilizado aí na culinária, né? Em alguns pratos utiliza esse fungo. E aqui na figura da direita, lá embaixo, é o orelha de pau, que é possível perceber esse fungo aí em algumas árvores, né? Certamente vocês já devem ter observado algumas árvores com esse orelha de pau aí, que é muito comum, né? É um fungo. Então, lá em 1969, criou-se o reino fungi, né, para agrupar então os fungos, seres conhecidos como fungos. Bom, com a descoberta então do microscópio eletrônico, pôde-se visualizar melhor a célula, né? Aqui na figura da direita lá embaixo é possível ver esse microscópio eletrônico, que é um microscópio mais elaborado, bem mais evoluído, né, que o microscópio óptico. E aí, a partir desse momento, verificou-se que as bactérias e cianobactérias possuíam células desprovidas de núcleo organizado. Então, observem aí, a primeira figura ali de cima de verde mostra uma cianobactéria, tá? Duas cianobactérias, na verdade, de verde. Uma maior e uma outra menorzinha, composta de mais células, né? Na figura do meio, a gente tem toda essa estrutura da cianobactéria, né? Então, a gente está vendo ali algumas células, né? Cada célula dessa é uma cianobactéria, mas elas estão juntas ali. Então, ela tem um envoltório ali gelatinoso, tem os ribossomos para produzir as proteínas para essa cianobactéria sobreviver, tem uma membrana ali com pigmentos fotossintetizantes, porque elas realizam fotossíntese, e o material genético está ali, né? A cromatina dispersa, né? Esse DNA está disperso ali no citoplasma, porque não tem um núcleo englobando esse material genético. E na figura aqui de baixo a gente tem a célula de uma bactéria típica, né? Então você tem ali uma membrana esquelética, ou também conhecida como parede celular, está representada de laranja ou marrom, que não vai deixar essa bactéria estourar, né, essa parede celular. Tem ali o hialoplasma, então no hialoplasma, que é aquele líquido
pertence ali ao citoplasma, a gente tem inserido ali os polissomos, né, que são uma cadeia de ribossomos que vão produzir as proteínas para essa bactéria sobreviver, e tem também a membrana plasmática, né, além da parede celular. E aí temos a cromatina também de azul dispersa nesse citoplasma, então não tem um núcleo envolvendo esse material genético. Então isso só foi possível de ser observado a partir do momento que se inventou esse microscópio eletrônico aí, que a gente está vendo na figura da direita. Então, a invenção desse microscópio eletrônico possibilitou que essas bactérias e cianobactérias fossem observadas, e aí os cientistas viram, né, que as células desses indivíduos são desprovidas de núcleo organizado. Então o material fica disperso, né, no interior da célula, e nesse momento cria-se o termo de célula procariótica, né, para nomear essa organização celular primitiva, né, ou seja, procariótica é uma organização celular em que não tem um núcleo ali envolvendo o material genético. A partir dessa descoberta, fez nova distribuição dos seres vivos, e as bactérias passaram a compor o reino conhecido como Monera. Então, o reino Monera vai agrupar essas cianobactérias e bactérias e todos os seres que têm células procarióticas, né? Ou seja, o DNA está disperso ali no citoplasma. Já nas células dos demais seres vivos, percebeu-se então a existência de um núcleo organizado, né? Olha ali na figura da direita. É possível perceber uma célula, né? Então a gente tem a membrana plasmática ali, de rosa a gente tem o citoplasma do núcleo, digamos assim, tem um material genético ali, o nucleolo, né? Que é aquele ponto mais rosa escuro ali que vai ter o material genético dentro desse núcleo, e uma ampliação aí mostrando de verde e amarelo do microscópio óptico, né? Então é possível, do microscópio eletrônico ali, mas a imagem está com uma coloração verde e amarela feita no computador. Então é possível perceber, né, o citoplasma ali da célula e o núcleo, né? O núcleo tem um nucleolo, que é o pontinho escuro ali que vai ter RNA e DNA, e de amarelo ali fica envolvido ali o DNA dessa célula, tá? Então isso tudo foi feito novamente graças ao microscópio eletrônico, e observou-se, né, que nos demais seres vivos tem um núcleo organizado, e esse núcleo é perfeitamente delimitado por uma membrana que passou a ser chamada de carioteca. Então aquela membrana plasmática ali do núcleo, que envolve material genético, é chamado de carioteca. A constituição dela, a gente já viu aqui nas nossas videoaulas, é a mesma da membrana plasmática, né? Bicamada lipoproteica. Então, esse tipo celular passou a ser chamado aí de célula eucariótica. Portanto, na classificação dos seres vivos, né, existe aí 1, 2, 3, 4, 5 reinos. Observem na figura da direita. Então a gente tem o reino Monera, que vai ter as bactérias, são seres com células procarióticas. Temos ali depois o reino protista, que vai englobar lá os protozoários e algas, né? O reino fungi, que vai abrigar os fungos. O reino plantae, que vai abrigar as plantas. E o reino animalia, que são todos os animais que a gente conhece. Então, a respeito do reino Monera, que são das bactérias, vão incluir esses seres aí com células procarióticas. Então, o material genético ele está disperso no citoplasma, como a gente pode ver aqui na figura da direita. O DNA ali, né, está representado de rosa ou mais roxo, né, e está disperso nesse citoplasma. Tem também na bactéria, tá, um DNA circular, que é um DNA menor, né, que é chamado de plasmídio, que a gente pode ver nessa figura também. E aí a gente está vendo a parede celular, né, a cápsula que envolve essa bactéria, a membrana plasmática também, e alguns pontinhos azuis ali que são os ribossomos. Isso aqui nessa figura da direita mostra a estrutura então de uma bactéria.
Então, as bactérias podem ser autótrofas, né, que é o caso ali de cianobactérias, né, autótrofas fotossintetizantes e algumas outras bactérias aí que vão fazer a fotossíntese, e podem ter um metabolismo também heterótrofo, tá? Em que tem que se alimentar, né? Não consegue produzir seu próprio alimento e se alimenta de substâncias aí que estão presentes em outros seres vivos. Então elas podem atuar como autótrofas e algumas também como heterótrofas. A maioria das bactérias são unicelular, né? E recentemente foi descrito um grupo aí pluricelular, que a gente está vendo nessa figura aqui de cinza do meio, né? Ali mais para a direita de cinza se tem uma bactéria pluricelular, mas isso é uma descoberta bem recente, né? A grande maioria das bactérias são unicelular. Então a gente tem alguns tipos de organização dessas bactérias, né? Quando elas são, por exemplo, redondas, podem ser chamadas de cocos, né? Que é o que a gente está observando ali naquela figura da esquerda. Então todas são redondas ali, então são chamadas de cocos, né? Quando elas são mais compridas, tem esse flagelo grande aí, vários flagelos, pode ser chamado de bacilo também. E mais na figura da direita ali, a gente tem também essa forma mais digamos, de uma vírgula, né? Mais achatada, bastonete com flagelo para se movimentar, chamado também de vibrião, né? Então o vibrião ali que causa cólera, né? Streptococcus, uma bactéria lá, pode causar também pneumonia, né? Tem um bacilo aqui também que vai causar alguma outra enfermidade. Então essa é a organização do reino aí Monera, das bactérias. Já em relação ao reino protista, então já inclui seres com células eucarióticas. Então você já tem um núcleo ali organizado, né? O material genético está presente dentro do núcleo, como a gente pode ver naquela figura ali de cima. E podem ser autótrofos, como é o caso, por exemplo, ali das algas. Essas duas figuras aqui debaixo da esquerda estão representando, né? Uma alga verde, uma alga vermelha, né? E são, no caso da figura da esquerda, são algas pluricelulares. Na figura aqui do meio está mostrando uma alga unicelular, né? E podem ser também heterótrofos, como é o caso de alguns protozoários. Então aqui na figura da direita a gente vê um protozoário aí, dois, né? No caso, na figura mais da direita, um paramécio. Observem que na célula dele ele tem dois vacúolos pulsáteis para expulsar a água, né? Então na água doce ali, então entra muita água. Para ele não estourar, esse vacúolo joga a água para fora, para não deixar que ele morra, né? Que se estourar ali, ele vai morrer. Então são indivíduos aí que podem ser unicelulares também, né? Então a gente tem nesse reino protista tanto as algas como os protozoários. O outro reino aí é o reino fungi, né, que são dos fungos. Então também inclui seres com células eucarióticas. E aí eles são heterótrofos, né? Então eles têm que ir em busca do próprio alimento e eles fazem a absorção de matéria orgânica morta, né? Ele vai decompor essa matéria orgânica aí. Existem fungos, no caso, unicelulares, como é o caso que a gente está vendo aqui na figura lá embaixo da esquerda, que é a levedura, né? Então presente aí, que vai fazer a fermentação alcoólica do pão, da cerveja, do vinho. Então tem uma importância econômica aí grande. E os fungos podem ser também pluricelulares, né? Então tem os cogumelos, que a gente está vendo na primeira figura da esquerda lá em cima. Aqui embaixo, nessa figura do meio de vermelho e branco, tem um cogumelo típico aí também. E na figura da direita lá em cima tem um champignon, tem uma importância econômica também nos pratos aí, né, na culinária. E a gente já falou dele, da figura da direita lá embaixo, uma orelha de pau, que é muito comum de se observar aí em algumas árvores, né, a presença desse fungo.
Tem aí os indivíduos do reino Plantae, então inclui seres com células eucarióticas. Eles são autótrofos, né? Então eles vão produzir o próprio alimento através do processo da fotossíntese. São seres pluricelulares e já vão apresentar aí tecidos organizados, né? São tecidos típicos lá dos vegetais, né? Tecidos de sustentação, tecidos de crescimento. Então, tem dois indivíduos aqui. Na figura de cima a gente está vendo as briófitas, né? Os musgos, e aqui embaixo as pteridófitas. Nessa outra figura a gente tem a presença do grupo das gimnospermas, né, que tem o pinhão aí, nesse grupo já vai surgir as sementes, né. No grupo anterior, os musgos, eles dependem da água para reprodução, eles não têm aqueles vasos condutores de seiva, né? A partir do momento das pteridófitas já surgem esses vasos condutores de seiva, por isso que elas atingem tamanhos maiores do que as briófitas. Nas gimnospermas, a novidade evolutiva é o surgimento da semente, né? Na pinha aí do pinhão, e o grupo então das angiospermas já surge a flor e o fruto, né? Então é o grupo Plantae. Por fim, nós temos o reino aí dos animais, né? O reino Animalia, que vão incluir esses seres com células eucarióticas. Observem na figura da direita a gama de indivíduos que tem desde invertebrados até os vertebrados. São indivíduos heterótrofos, né? Pluricelulares, e apresentam então os tecidos organizados também. Vamos aqui a algumas atividades que a gente tem no PET, né? Então, a primeira delas está pedindo para classificar os organismos com seus respectivos reinos, relacionando a coluna da direita com a da esquerda. Então, ameba. A ameba é um protozoário, né? Então a gente tem que marcar esse número 1 no reino protista, ou protoctista, também chamado. Bactéria, a gente viu aqui nessa videoaula que pertence ao reino Monera. Então, o reino Monera é o primeiro, né? Cogumelo está pertencente ao reino Fungi, né? Borboleta. Borboleta é reino Animalia, né? Pertence lá ao filo dos artrópodes, né? Então, é o último reino ali. E samambaia, né? Um vegetal pertencente ao reino Plantae. Uma outra questão aqui, a questão de número 2. O poema sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e estes animais é. Então, o poema lá, Os Bichinhos e o Homem, a Arca de Noé, de Toquinho e Vinícius de Moraes. Vamos ler. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão o grilo, que vive dando estrilo, só para chatear. Então, a respeito da unidade taxonômica, né, que vai englobar tanto esses indivíduos aí que estão pertencentes ao filo né, dos artrópodes, quanto a gente, que é todos pertencentes ao reino Animalia, né? Então, a letra B, né? A única relação que existe entre os invertebrados aí, no caso desse filo artrópoda, né? Falou lá da mosca, mosquito, besouro, barata, grilo, né? E nós é que estão pertencentes ao reino Animalia, né? E ponto final, acabou, não tem outra relação. Então, a unidade taxonômica é a letra B, né? O reino, né? Filo não é, né? A gente pertence aos cordados e esses indivíduos ao filo artrópode. Classe, família, espécie, obviamente não, né? Bom, ainda a respeito da aula de hoje, a gente tem que falar também da classificação dos seres vivos a respeito da nomenclatura biológica, né? Como é que a gente vai nomear
esses seres. Então, os reinos, né, dos seres vivos são formados por uma afinidade de representantes, como a gente pode ver nessa figura da direita aqui, né? Então tem o reino Monera, o Protista, Fungi, o reino animal e as plantas. E cada representante pertence então a uma espécie biológica. Qual que é o conceito de espécie? São organismos capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. E aí, como que é feito para nomear essas diferentes espécies? Né? São várias espécies que existem no mundo. Como é que é feito para nomear isso? Então, no século XV, XVI, XVII, lá no período de 1601 a 1700, um botânico sueco, né, chamado Carlos Linneu, propôs um sistema de nomenclatura dos seres vivos que ainda é utilizado hoje em dia. Observe aí o Carlos Linneu nessa foto aí da direita. Ele criou lá em 1601, ele viveu, né, de 1601 a 1700, né? Século XV, XVI, XVII. Então lá no século XVII, esse Carlos Linneu, sueco, criou um sistema de nomenclatura biológica para dar nome às espécies. E ainda, obviamente, sofreu algumas modificações, mas ainda é utilizado hoje em dia. Esse sistema criado é conhecido como sistema também binomial, né? A taxonomia linneana que a gente fala. E foi preciso escolher uma língua de conhecimento aí universal, todo mundo vai saber, e que não sofresse modificações, né? Porque as línguas, né, português, inglês, francês, italiano, qualquer língua que é falada no mundo, ela tem uma evolução. Exemplo disso é a nossa língua portuguesa aí. Vocês têm aula de português, vocês sabem como é que foi essa questão da acentuação, como é que evoluiu ao longo do tempo. Antigamente tinha palavras que tinham acento e hoje em dia elas não têm. Outras palavras que não tinham vão ter acento. Então, a língua, ela não é morta. A língua as línguas faladas hoje em dia, elas estão em constante evolução. Então, para nomear uma espécie, é interessante que a língua seja universal, de conhecimento de todo mundo, e que não sofresse essas modificações, para não afetar essa nomenclatura biológica ali, o nome das espécies. Imagina se o nome das espécies sempre ficasse mudando de anos e anos. Seria uma verdadeira bagunça, né? Então, para nomear esse sistema binomial, para dar nome às espécies, foi preciso escolher uma língua morta, uma língua que não é falada mais hoje em dia. E aí o latim foi escolhido, foi agraciado pelo Carlos Linneu para compor esse sistema binomial dele. Então, nesse sistema binomial, cada espécie recebe o nome formado por duas palavras, por isso que é sistema binomial. A primeira palavra é iniciada por uma letra maiúscula e essa primeira palavra vai indicar o gênero que essa espécie pertence. Ou seja, é um conjunto de espécies com um certo grau de semelhança. A gente vai entender isso mais para frente. E esse gênero pode ser abreviado, né, por sua letra inicial maiúscula. Então, quando você cita o nome de uma espécie, você escreveu o nome a primeira vez, né, são duas palavras. Na segunda vez que você for escrever, você pode abreviar esse gênero, essa primeira palavra, só pela inicial maiúscula e um ponto final. Então, essa palavra é um substantivo, né, escolhido pelo autor que criou o nome para a espécie, né, e a segunda palavra que corresponde à espécie, né, é um adjetivo. Então a primeira palavra é o gênero, a segunda é a espécie, né, e a segunda palavra é um adjetivo, né. Então o autor designa uma característica marcante desse ser vivo que ele descobriu, ou que ele está estudando, ou um lugar, né, que foi descoberto a espécie, ou então uma personalidade da ciência para homenagear, para dar nome à espécie. Então, é preciso destacar o nome científico que foi criado. Geralmente pode ser grifando as duas palavras, ou escrevendo elas em itálico, ou então até mesmo em negrito, tá? Tem que destacar de alguma maneira o nome da espécie. Então, observem aqui o nome do cachorro, né? A espécie Canis familiaris. Canis diz respeito ao gênero,
familiares à espécie. Então, canis familiares é a espécie. E aí foi taxada, né, grifada, né, para destacar porque é um nome científico. O nome do lobo aí, ó, Canis lupus. Canis é o gênero. Então, tanto o cachorro quanto o lobo tem o mesmo gênero, né, Canis. Então, um conjunto ali de características semelhantes que esses indivíduos compartilham que colocaram eles no mesmo gênero, né, que é o gênero Canis. Então, canis familiares, cachorro, canis lupus é o lobo, né? E lupus, no caso, designa a espécie, né? Então, canis lupus é a espécie do lobo. Felis catus, tá de negrito aí, o canis lupus de itálico, né? Felis catus é o gato, né? O gato doméstico, Felis catus. Felis de respeito ao gênero, é um substantivo, catus, alguma característica ali, adjetivo, que quem descobriu a espécie resolveu dar o nome, né? Felis catus. Observe aqui na figura da direita, né? Então você tem lá no nível de espécie, ó, várias espécies. Tá vendo? Desde lá do urso, gato, lobo, cachorro. E aí o gênero, você já tem diferentes gêneros, ó, Felis, pantera, canis, ursos. O gênero já vai modificando ali, né, as diferentes espécies, né? Tem um grau também de família. Então os gatos estão na família Felidae, os cachorros e lobos na Canidae, os ursos na Ursidae. Ordem, né? Todos pertencem à ordem carnívora. Classe são mamíferos, né? A classe Mammalia. Filo, Filocordata, né? E o reino Animalia, né? Bom, uma atividade aí do PET. Explique por que o nome científico deve ser escrito em latim. Como eu falei anteriormente, né, foi preciso escolher uma língua de conhecimento universal, né, e que não sofresse modificações ao longo do tempo. Por isso que se escolheu uma língua morta, que é o latim, que não é uma língua falada hoje em dia, né? Então, por isso que o nome científico deve ser escrito em latim. Quais são os critérios usados para classificar os seres vivos? Então, na aula de hoje a gente viu, né, os indivíduos eles são unicelulares ou pluricelulares, que aí no caso é a respeito da quantidade de células, né? Ou o modo de nutrição, eles são autótrofos ou heterótrofos. Ou o que mais que a gente viu hoje? Se as células, né, são procariontes ou eucariontes. Então esses são alguns critérios utilizados para classificar aí os seres vivos, né? Uma outra questão a respeito aí, questão de número 3, né? Lobos da espécie Canis licans no leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes Canis latrans. Então você vê que são duas espécies diferentes, né? Canis liacum com Canis latrans. E para aquela definição de espécie que a gente viu, tem que ser indivíduos, né? Para ser considerado da mesma espécie, são indivíduos que conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Nesse caso são espécies diferentes cruzando. Será que vai gerar descendentes férteis? Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis liacum, você vê que já abreviou. Como citou a primeira vez o gênero, agora para citar a segunda vez já pode abreviar o gênero, só pela letra maiúscula e ponto final. Estão se acasalando também com lobos cinzentos Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Olha lá. A gente viu que a definição de espécie são indivíduos que conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Nesse caso são espécies diferentes gerando descendentes férteis. Olha só, que coisa interessante. Foi publicado aí na revista Scientific American Brasil no ano de 2011. Então os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XV, XVI, XVII, XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie proposto por Ernest Mayr em 1942, e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? A gente viu, né, esse conceito de espécie. Eu coloquei aqui para vocês. Vamos procurar ele aqui. Conceito de espécie: organismos capazes de cruzar e gerar descendentes férteis.
para ser considerado a mesma espécie, né? Nesse caso, cruzou, gerou descendentes férteis, mas são espécies diferentes cruzando e gerando descendentes férteis. Olha que coisa interessante. Então, de acordo com esse conceito biológico proposto lá em 1942, esse fato não poderia ter se confirmado, né? Porque são espécies diferentes gerando descendentes férteis. Como são espécies diferentes, o ideal era que não gerasse descendentes férteis, mas já que gerou, pelo aquele conceito criado lá em 1942, esses animais são morfologicamente muito semelhantes? Não é que é. A questão aqui é que esse fato não se confirma. Por que não se confirma? Porque o fluxo gênico entre as populações está sendo mantido ali, né?